Estudando capítulo 10 de 2 Coríntios. Pai, te louvamos pelo prazer de estarmos neste local. Abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos aprender, viver, praticar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Vamos revisar o capítulo passado. Gente, ficou alguma coisa que vocês lembram do capítulo passado? Tem alguma coisa? Hein, Modão? O senhor lembra de alguma coisa que passada? Isso, sobre oferta. Mas teve dentro desse assunto, teve alguma Cadê coisa o que você espelho, disse né? assim, não, isso aqui ficou na minha mente. Tem um que eu leio, mas não leio, morrendo. Deixa o vídeo, deixa só isso aqui abrir. Que a gente tem que ser generoso, né? Pega mesmo. Pode chamar de quenório. É que a gente aprendeu porque sobre a generosidade, não é isso? Que a gente dá a generosidade cristã, não é isso? A generosidade cristã é movida pela graça de Deus. E quando a gente oferta, a gente está sendo generoso. Esse vídeo aqui Mas tá aberto. tem uma coisa que a gente aprendeu no 9, que fala sobre quem planta muito, colhe muito. E quem planta pouco, colhe pouco. Exatamente. E que cada um dê de acordo com o quê? Com aquilo que propôs o seu coração. Agora tem que dar com tristeza, é isso? Não. Dá com alegria. Tem que dar com alegria. Nós aprendemos que temos que dar com alegria. E Deus, quando nós damos com alegria, quando nós ofertamos com alegria, Deus, Ele nos dá além daquilo que nós necessitamos. Mas Ele dá além do que necessitamos para fazer o quê? Para poder fazermos boas obras, né? Então, assim, para a gente dividir com aqueles que não têm. Mas a gente. Aí tu vai acabar com tudo. Porque sinceramente. Agora faz efeito no ar livre. Não faz efeito não, porque ele carrega. Vocês já viram pessoas que quanto mais tem, mais quer? E não divide com ninguém? Então, assim, essas pessoas, se forem cristãs, Acabou aí, né? tá difícil chegar no céu. Porque Acabou aí. o fruto do Espírito, o fruto daqueles que vivem com Jesus, é justamente a bondade, a longanimidade, a fidelidade, o amor, a alegria. E quem é mesquinho não pode ter essas coisas, não tem essas coisas, né? Então nós aprendemos sobre a generosidade, né? Que a generosidade é o resultado da graça e do amor de Deus derramado em nossos corações. Hoje Paulo vai mudar completamente o assunto. Nessa carta Paulo vai mudar completamente. Paulo vai falar sobre autoridade. Ele nesse capítulo aqui, aliás, nesse capítulo, né? Nessa carta não, nesse capítulo, ele vai falar justamente sobre a autoridade. E a gente vai ver que os 3 últimos capítulos, ele vai frisar justamente sobre o procedimento de um apóstolo, de um pastor, junto com a sua igreja, o cuidado que ele tem. Ele vai frisar sobre isso. E ele começa a partir daqui. Eu vou fazer um resumo do capítulo. O que nós aprendemos com esse capítulo 10? A gente vê que Paulo é um líder determinado a proteger. Paulo é um líder determinado a proteger a igreja. Ele deixa o exemplo de que todos os líderes têm que ter isso, têm que ser determinados a proteger a igreja dos falsos profetas, dos falsos mestres, de todas as doutrinas que venham contrária à palavra de Deus. Então, ele dá o exemplo disso. Custasse o que custasse, ele não deixava de defender a doutrina certa, a doutrina de Cristo. Então, assim, ele defendia, protegia a igreja, mas que é isso, né? Ele fazia isso com o Espírito de Cristo, movido pelo amor de Cristo derramado em seu coração. Ele deixa claro que o ministério cristão não é um jogo, como nós vemos muito hoje. O que é que a gente vê hoje na mídia? A gente vê as pessoas usando Deus,
Quer dizer, usando o nome de Deus, né? Usando Deus não. Elas acham que estão usando, mas Deus não é usado por ninguém, né? Eles só estão se prejudicando. E aí ele frisa bem, o ministério cristão não é um jogo de aparência ou autopromoção, mas uma batalha espiritual travada com as armas divinas. É o que nós vamos aprender. O ministério cristão, seja qual for ele, seja o pastoreio, seja de mestre, seja de cura, seja qual for o ministério que nós temos na casa do Senhor, na obra do Senhor, no corpo do Senhor, esse ministério não é um jogo de aparência para que a gente apareça, para que a gente tenha uma autopromoção, para que a gente seja visto. Mas ele é para contribuir espiritualmente com o corpo de Cristo. E devemos batalhar com as armas espirituais. Ô, irmão, quando a gente fala assim, é um jogo, eu não sei se vocês devem conhecer, porque eu nunca vi tanta gente usando o nome de Deus para se promover. E aquelas pessoas que têm acesso a YouTube, ao Facebook, às plataformas digitais. Estudo mais uma vez A debaixo gente da vê árvore. muita gente se promovendo. Hoje, Através da dia música, através da pregação, 18 de 3 distorcendo a palavra do 26. Senhor. Vamos estudar, vamos Mas aprender. é raro você ver uma Vamos, pessoa que pregue a palavra. segundo os como Coríntios, fruto do capítulo pecado, 10, era serem é o que estudamos hoje. absolvidas. Mas Porém, aqueles que lá em pregam facilidade, Sete aqueles que Casas, pregam o a ministério favor do vem chamado a pecado, estudar aqueles que a pregam Caminhando com Cristo, uma lição como é que se fala? da Central Gospel. Prosperidade. Nós vamos aprender. Esses são bem vistos. Quem aqui acompanha aquele, como é o Leonardo. Hã? Leonardo. Bispo Leonardo? É Bispo Leonardo, né? Quem aqui acompanha aquele bispo? Eu? Achei. A senhora já viu como ele se apresenta? Já percebeu? Ele é muito, tem milhões e milhões de seguidores. 15 milhões. Em Deus aquele homem. Eu não sei se vocês já viram os eventos que ele faz, que é muita gente, e as pessoas só falta, sabe, assim, carregar o lugar. É aquela coisa horrível. E esse bispo, a gente vê uma coisa que a gente não via nos apóstolos. Vocês lembram que a gente estudou que quando aquele povo chegou em Atenas, quando Paulo, não, Pedro e Silas? Não, Paulo e Silas, quando eles foram para Atenas, irmão Adão, que queriam adorar, aí ele dizendo que ele era o deus Júpiter e o outro era o quê? Mercúrio e Júpiter. O que foi que eles fizeram? Ele disse, jamais, eu sou homem igual a você. Mas o que a gente vê hoje? Esses homens que estão famosos na internet, eles aceitam a aclamação, eles aceitam a adoração. Aí eu fico curiosa porque é muita gente. E quando eu recebo aquela oração de meia-noite, que é a oração das 6, a oração do meu dia, eu vou ver o que é que tem. Aí eu fui assistir, né? Geralmente é uns 14 minutos. É 14 minutos, 15 minutos, 17, mas não passa disso. Aí o que é que acontece? Ele dá uma reflexão, né? Sempre que você não vê ele falando sobre o pecado. É sempre uma reflexão sobre você está bem, né? Que você vai vencer, que vai dar tudo certo. É sempre nessa linha. E ele lê o Salmo 91 e ora o Pai Nosso. É isso. Eu digo, eu vou ver para ver se tem oração poderosa. Aí eu digo, eu vou ver qual é essa oração poderosa. Mas o Pai Nosso é poderoso, já vi isso. Ô, irmão Adão, aquilo é um modelo de oração. Quando o Senhor repete aquilo, se torna uma reza. Ô, irmão Adão, isso não quer dizer, ele não ensinou pra gente repetir aquelas palavras. E foi um ensinamento, irmão Adão. Ensinamento não quer dizer que você vai repetir aquelas palavras. Ele disse, olha, quando você orar, você tem que primeiro glorificar, exaltar o nome do seu Pai. Que é Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. E depois vem as outras partes. Isso não quer dizer que eu vou estar repetindo todos os dias, 3 vezes por dia, a mesma coisa. Não foi isso que Jesus quis dizer. E a gente já falou sobre isso. Então, assim, as pessoas se promovem. E o ministério cristão não é para isso. A gente tem que lutar com as armas espirituais para promover,
não a nossa promoção, não para que nós sejamos vistos, mas para que o reino de Deus seja promovido, para que a palavra de Deus se torne conhecida principalmente entre aqueles que não conhecem. Vamos lá, o 10, o 1 e o 2. Lê aí, irmã. Que eu sou comigo. Quando eu estou com vocês, mais duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço esse apelo. Uma música. Ai, Uma música. Depois, carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivo humano. Então aqui, ele está dizendo o quê? As pessoas estavam dizendo que Paulo era duro, né? De longe. Mas quando ele chega aqui, cadê? De longe. Aí Paulo diz o quê? Que quando ele for lá, que eles já tenham se consertado, para que Paulo não precise agir com a dureza que ele está agindo na carta. E isso foi através da carta. Ele mostra que seu modelo de liderança é Jesus Cristo, não um padrão autoritário ou manipulador do Eu mundo. gosto dele solto também, mas... Porque o mundo quer obrigar você a fazer as coisas da maneira dele. Ou seja, todo mundo tem que concordar com o homossexualismo. Se alguém falar alguma coisa contra, é errado. Agora eles não querem nos aceitar. Se a gente chegar e disser assim, não, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Aí nós estamos ofendendo isso. Agora, se eles falarem, e se eles xingarem a gente, como fizeram no carnaval, né? Ridicularizarem aquela coisa toda, não, a gente pode fazer. Agora, eles não podem fazer conosco. Então, assim, ele não usa esse tipo de autoridade, de manipulação, de maneira nenhuma. O que é que ele faz? Ele usa o exemplo de Cristo, sempre o exemplo de Cristo. Seu objetivo não é constranger, mas corrigir. Ele não estava, o objetivo de Paulo quando escreveu essa carta não era de constranger ninguém, mas de corrigir. Porque aquele que quando nós amamos uma pessoa, nós não queremos ver ele cair no abismo. Nós o corrigimos, alertamos, olha, ele tem um abismo, não vai por aí não. Mas infelizmente nem todo mundo ouve, né? E para, dá a volta. Mas quando nós amamos a pessoa, nós queremos o bem dela. Então assim, nós chamamos a atenção, procuramos corrigir. O verdadeiro líder, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor, aquele que cuida, serve com o coração de Cristo, mas também protege a igreja do erro. Não é porque a igreja quer crer em uma coisa errada, porque é mais fácil nós vivermos no erro do que corrigirmos o percurso. É muito mais fácil. E muitos líderes deixam as ovelhas andar errado ou porque não quer ter trabalho ou porque está dando isso aqui. Se está dando isso aqui, fulano está em pecado. Mas eu não vou corrigir porque senão vai faltar isso aqui. Então é aquele líder que pastoreia segundo o propósito do coração dele, não olhando para o erro e corrigindo. Então se ele vai ter prejuízo se corrigir, a gente congregou, antes de a gente vir para aqui, a gente congregou numa igreja que no passado tinha uma mulher lá, quando a gente chegou, essas mulheres já tinham saído. Tinha uma mulher lá que era lésbica e ela queria mandar na igreja. E já tinha colocado, parece que o pastor era 2 para fora da igreja. E esse pastor que chegou lá disse não, porque eles tinham, a família delas tinham, congregava lá. Aí esse pastor chegou lá e disse não, só aqui todo mundo. Então assim, saiu a metade da igreja saiu por causa dessa família que tinha essas mulheres. Mas assim, se fosse um pastor que tivesse de olho no dinheiro, ele tinha dito o quê? Não, deixa aí, passa, porque está rendendo. Então assim, não é dessa forma que o líder deve agir. O 3 diz assim, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Nós lutamos por motivos humanos? Espiritual, exatamente. A nossa batalha é para que as pessoas se salvem. Se salvem de quê? Do pecado, do inferno.
A gente quer que elas conheçam Jesus e vivam a vida que Jesus tem para que elas vivam. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Bom, quando a gente fala que essa palavra aqui tem poder, é porque tem. Olha o que o Espírito Santo, através de Paulo, diz. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas através da palavra de Deus. A gente tem o poder da palavra para destruir ideias falsas e também todo o orgulho humano. Todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então tudo isso só acontece. O que é que está escrito nos evangelhos? Conhecereis a verdade e a verdade vos. Então assim, através da palavra, que é a nossa arma, nós vamos destruir as falsas ideias, o orgulho humano e fazer com que as pessoas deixe que Deus domine o seu pensamento, a sua vida. Então, seja dominado por Cristo, obedecendo a Cristo. E isso só é possível através da palavra. E quem é que tem que pregar a palavra? Somos nós. Nós é que temos que levar o conhecimento da palavra àqueles que não entendem. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Mas, irmãos, ele diz que quando nós entendermos, quando nós provarmos, quando nós formos obedientes, aí é que estaremos prontos para ser castigados quando desobedecermos. E quando é que nós vamos conhecer? Vocês estão conhecendo, vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão estudando a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Então nós temos conhecimento da palavra, do que Deus quer de nós, de como nós devemos andar na presença do Senhor. Se nós desobedecermos, com certeza o Senhor vai nos corrigir. E Ele nos corrige para o nosso bem. Em Provérbio diz assim, é Provérbio de Deus, eu não lembro se é Provérbio, mas diz assim, acho que é, que Deus corrige aquele que Ele o ama. Então a correção é para aqueles que Deus ama. Se Deus não nos amasse, Deus nem estava aí para a nossa vida. Mas como Ele nos ama, como filho amado, se a gente desobedece, Ele nos corrige. Então assim, Ele explica que sua luta não segue os padrões humanos. Sua batalha visa destruir o que se opõe ao conhecimento de Deus. Ou seja, pra gente, irmãos, se vocês receberem alguém aqui com uma doutrina falsa, como é que vocês vão saber que é falsa se vocês não tiverem o conhecimento da palavra? Então, quando nós temos o conhecimento de Deus, nós sabemos quando a pessoa vem ensinar e traz um conhecimento falso, uma coisa estranha. E levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Quem aqui, se chega, alguém já recebeu, já ouviu os ensinamentos da Testemunha de Jeová? Alguém já sentou para ouvir? Então, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você cai. O que é que ele faz de mais? A doutrina dele é uma falsa doutrina. A Bíblia deles, eles mudaram várias coisas para dar fundamento à doutrina deles. Eles não creem que Jesus Cristo é um filho de Deus. Eles creem que Jesus Cristo é um profeta, como José Smith, que é um profeta deles. Então, assim, a palavra de Deus diz o quê? Se alguém trouxer um outro evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado. Então, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse crê e será salvo. Mas eles não creem, irmão Adão, eles não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles dizem que Jesus Cristo foi um profeta. Então, assim, e se você não tiver alicerçado, sentado com essa pessoa, você é enganado. É testemunha de Jeová, é os mormons,
nenhuma receita por aí. Tudo que precisar de algo mais, além de Jesus Cristo, para ser salvo, aí você já entende uma coisa. Você pode até não entender, assim, dialogar sobre a palavra com essa pessoa. Mas se alguém chegar na sua porta e disser que você precisa de alguma coisa a mais, além de Jesus Cristo, para ser salvo, você precisa, por exemplo, crer em Maria, crer nisso, crer naquilo. Você precisa crer no sábado, guardar o sábado. Você precisa crer na torre de vigília, que é a sentinela da testemunha de Jeová. Você precisa estudar Joseph Smith para poder... É Joseph Smith, é amor? Eu acho que Joseph Smith não é... Eu nem lembro agora. Então, assim, se alguém disser para vocês que, não, você tem que crer em Jesus Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Então, mesmo que vocês não saibam refutar dentro da Bíblia, mas aí você já diz, epa, isso aí está errado, porque a palavra de Deus diz, crê em Jesus Cristo e será salvo. Crê e obedecer a palavra de Deus. Aí, o irmão Adão, que gosta de perguntar, né, irmão Adão? Aí o senhor vai dizer, mas eu já li que é obrigado a guardar o sábado. Eu já li que Deus falou para os caras que se você está passando um buraco, um dia nem Muito sabe bem, irmão Adão. Se tiver um boi, um cavalo lá dentro, vocês não vão tirar, não? Muito bem. Exatamente. E isso está onde? No Novo Testamento. Entendeu? Então, o nosso sábado, quem é o nosso sábado? O nosso sábado, gente, é Jesus. O nosso descanso é Jesus. Então, o nosso sábado é Jesus, porque é nele que nós descansamos. O nosso descanso eterno é Jesus. Aquele sábado que fala lá no Antigo Testamento simbolizava Jesus. Então, assim, mas eles querem pegar o pé da letra. Esse dia eu estava lendo o catecismo e os 10 mandamentos do catecismo. Os 10 mandamentos do catecismo. Você já percebeu? Eu não sei se alguém já estudou o catecismo. Eu já tinha estudado, mas fazia tempo, né? Mas aí eu vi uma postagem e fui olhar, né? Os 10 mandamentos da catequese, né? Pronto. Os 10 mandamentos da catequese. Vocês sabiam que os mandamentos de lá é diferente dos daqui? Eles tiraram aquele. Não adorarás imagem de escultura. Isso não pode dizer. Por quê? Porque eles fazem, eles adoram, eles dobram os joelhos, eles veneram. Entendeu? Então, assim, as pessoas mudam a Bíblia para dar suporte à crença delas, para dar apoio. Quando, na realidade, eles mudaram. Só que, eu não lembro agora, não sei se é João, no Evangelho de João, ou se é em Apocalipse, que tem uma sentença para lá. Aquele que mudar qualquer coisa da palavra de Deus, vai ter o castigo. Todo o castigo que está nesse livro é em Apocalipse, se eu não me falha a memória. É em Apocalipse. Então, assim, nós temos que ter o conhecimento da palavra. Então, Paulo, ele usava a arma de Deus, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Ele pregava Jesus Cristo, ele refutava as falsas heresias, os falsos ensinamentos, os erros que tinham dentro da igreja com a palavra, com aquilo que Jesus ensinou. Então, assim, é por isso que nós estamos aqui para estudarmos, para aprendermos que na vida cristã o maior campo de batalha é a nossa mente. O maior campo de batalha, a nossa vida cristã, o maior campo de batalha é a nossa mente. Porque tudo está aqui, ó. Quando você tem alguma dúvida que você quer ficar, é a nossa mente. Antes, tinha coisa que eu lia na palavra de Deus e eu dizia assim, Jesus, por que isso? Por que o Senhor... Então eu tinha muitos questionamentos. E uma vez eu orando a Deus, eu me questionava muito, irmão, não é só o Senhor. Eu me questionava muito. Assim, quando eu lia que havia aqueles extermínios, que havia aqueles extermínios de criança, de todo mundo. Por que o Senhor deixou que essas crianças todas fossem eliminadas, como no caso de Jesus, né? No caso de Jesus. Que todo mundo, todas aquelas crianças foi morta, 2 anos abaixo. Fazer isso. E tinha muita coisa que me incomodava, sabe? Eu não conseguia entender e me incomodava.
Aí ele usou justamente a simbologia de uma fazenda e do dono da fazenda. Eu sou o fazendeiro e eu não tenho o direito de fazer dentro da minha fazenda como eu quero. Aí assim, eu entendi o seguinte, eu não entendo, o que eu não entendo eu só vou até, mas não é porque eu não entendo que eu vou deixar de crer em Deus. Então é uma questão de decisão. Eu creio, apesar de eu não entender alguns assuntos que o meu conhecimento, a minha inteligência, gente, Deus. Você já imaginou um Deus grande se a gente fosse conseguir entender, atingir a mente do Senhor, conhecer, entender a mente do Senhor? Ele não seria o Deus poderoso que é. Então assim, a gente quando não entende as coisas de Deus, nós devemos aceitar e se a gente quiser saber mesmo, devemos orar. Porque a partir do momento que o Senhor me deu a simbologia, eu fiquei em paz. Mesmo quando eu não entendo algumas coisas, sabe? Tem coisas que eu pergunto, mas eu não entendo, mas eu não fico como eu ficava antes. Incomodada, me moendo. Na Bíblia tem, ó, porque o filho do homem, Jesus é filho do homem, né? Não, o filho do homem, quando fala Filho do homem, filho do homem. o filho do homem, está falando de Deus. Não é do homem. Podia dizer assim, o filho do Espírito Santo, o filho de Deus, né? O filho do homem, esse homem é o Deus Todo-Poderoso. Eita, agora eu não lembro. Romano, primeiro. Romano primeiro, é? Aí, tá vendo? Tá vendo, seu Adão? E ainda disse que não sabe, né? Eu leio, Não, aqui não tem não. Tem. Deve ser na sua tradução. Deve ser na sua tradução. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Achei. Eu disse um, mas eu pensei que era o primeiro. Olha aqui, ó. Porque ele é o filho. O senhor tem que olhar uma coisa. Se a letra está maiúscula. Tem algumas traduções que já tem filho de Deus. Se a letra está maiúscula, irmão Adão, quando a letra está maiúscula, está se referindo a Deus como o homem é o, veja aí, é o, Diz assim, acerca de seu filho. qual é o Romano, versículo? versículo Ele fala a respeito do, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. exatamente, está falando de Jesus Declarando homem. o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo, de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, vosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as ciências pelo seu nome. Mas como é que está dizendo aonde está o filho do homem? Filho de Deus. É o filho, mas tem, esse versículo, eu não lembro onde é, mas tem. Logo no primeiro Romano. Não, mas não tem aqui. O senhor não acabou de ler. É filho de Deus. O filho de Deus segundo a carne. Que é Jesus Cristo, nascido como nós nascemos, de homem. Ele não nasceu de Maria? Tem passagem que quando se refere a homem, está se referindo à humanidade. Aí para o senhor identificar, quando se refere o filho do homem, que o filho está com o F em maiúsculo, aí o senhor já sabe que esse homem que vem em seguida é Deus. E quando está se referindo a Jesus como filho de homem segundo a carne, aí ele está se referindo que ele nasceu da mulher e cresceu e viveu como a gente. Aí o contexto é que vai dizer o contexto. Mas tem uma passagem que diz assim, o filho do homem. Esse homem aí, ele está se referindo a Deus. O homem, o Deus, homem. Entendeu, irmão Adão? Na Bíblia está muito bom, né? Não, É não. filho do homem, diz que é filho do homem e Jesus é Deus e o Espírito Santo. Deus é homem. Deus é a figura de um homem. Porque o senhor já percebeu que Espírito Santo é o quê? Masculino. O Filho, masculino. E o Deus, masculino. É Deus no sentido de ser homem, não mulher. Tá entendendo? Não é Deus feminino. Deus, ele é a figura de
masculinidade. E não estava na cabeça que eu vou perguntar onde o pastor, perguntar aí. Na hora que dava vontade de perguntar aí. Mas pode. Oh, João, pelo amor de Deus. Gente, eu ia trazer até eu ia procurar lá na minha bagunça uns cadernos, eu ia trazer. Gente, vocês têm, irmão Adão, já lhe deu um caderno, irmão. Para o senhor, as suas dúvidas, o senhor anotar e perguntar. Do que adianta eu ter dúvida e não perguntar? Depois a gente vai sentar direitinho para a gente explicar essa questão de filho do homem, essa questão, outras questões que o senhor aí fica, a questão do Pai Nosso, entendeu? A gente vai explicar direitinho para o senhor entender, porque a gente não quer ninguém com dúvida. Então, assim, toda batalha é na mente. O campo de batalha espiritual é a nossa mente. A vida cristã, o maior campo de batalha é a mente. Tudo, quando o inimigo quer tirar a gente de foco, ele bombardeia o quê? A nossa mente. Então é o campo de batalha. Argumentos, filosofias e pensamentos que se levantam contra a verdade precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Tudo isso, todo erro que existe, toda a propagação do falso evangelho, as pessoas transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade, contra a palavra de Deus. Pessoas aí querendo tirar algumas páginas, alguns assuntos da Bíblia. Tudo isso precisa ser confrontado com a palavra de Deus, para dizer que o pecado não é pecado. Mano, tem gente dizendo um absurdo de que Deus não condena o homossexualismo, que Deus aprova. Que quem pratica esse tipo de coisa, não, Deus só quer. É um tipo de relacionamento. Deus é amor. É abominação. A palavra de Deus diz que é abominação. E não está somente no Velho Testamento, não. No Novo Testamento, em Romanos, Deus condena veemente o pecado. Mas as pessoas querem transformar. Aí se a gente não conhece, a gente fica meio. E a gente tem que conhecer a palavra para refutar essas coisas. Mesmo que eu não saiba refutar, mas eu estou enraizado na palavra. Quando alguém vier com aquelas falsas doutrinas, epa, aqui não. Eu posso até não saber refutar o que você está dizendo, mas eu tenho dentro de mim a certeza de que o que você está dizendo é mentira. É falsa doutrina. Eu não sei como refutar, mas eu tenho consciência de que é errado. Então a gente tem que aprender justamente isso. A gente tem que confrontar o pecado com a palavra de Deus. E isso deve começar em mim, nos meus sentimentos, no meu pensamento, na maneira como eu aprendo e como eu entendo e como eu vejo a palavra de Deus. Porque, irmão Adão, se for todo o meu pensamento deve ser submetido a Cristo. Eu posso até não entender. Mas se eu resolvi crer na Bíblia, eu posso até não conseguir entender. Mas eu creio, se está na Bíblia e se Deus fez é porque é o certo, é o correto. À primeira vista eu posso até achar assim, repugnante, eu posso até não concordar, mas se está ali, se Deus fez por algum motivo, Ele não ia exterminar uma nação sem motivo, só por o meu prazer, de maneira nenhuma. Sempre que Deus... Aí uma vez eu estava lendo essas coisas e eu acho que eu assisti um filme justamente sobre a morte dessas crianças, né? Sendo mortas, com 2 anos abaixo. E aí eu disse, aí me veio aquela palavra que diz assim, ai daquela semana. Irmãos, tem situações que é bem melhor que as crianças às vezes Deus permite que uma criança morra para livrá-la. Mas vocês já imaginaram se aquelas crianças tivessem sobrevivido? Muitas sobreviveram, mas elas sofreram e muito. Então, assim, aquelas que morreram é como quando Deus mandou o povo para Babilônia. Deus não mandou o povo como escravo para Babilônia, não foi para o mal do povo, mas foi para salvar aquele remanescente. Deus usou o cativeiro para salvar aquele povo desobediente, preservar aquele povo desobediente. Então muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, porque eu estou sofrendo agora, mas depois que a gente passa, depois do sofrimento, aí a gente entende. Mas se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não estaria tão forte como eu estou. Hoje eu não estaria crendo com tanta fé como eu estou, se eu não tivesse passado por aquele deserto. Deserto é para nos fortalecer, não é para nos matar. Deserto é para nos ensinarmos. O
7. 7 diz assim: vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Ou seja, Deus dá autoridade, Deus coloca sobre nós líderes espirituais, não é para nos afligir, não é para nos, como ele diz aqui, destruir, de maneira nenhuma. É justamente para nos orientarmos o caminho que devemos andar. Por isso que ele dá autoridade o pastor, dá autoridade o mestre, dá autoridade a essas pessoas que são separadas para cuidar do seu rebanho, que é para instruí-las, para ajudá-las espiritualmente, como ele está dizendo aqui. Não é para destruir, olha só. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-las, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Irmão, não existe isso. Deus, ele fez tudo conforme o modelo que tem no céu. Então, assim, quando ele coloca uma pessoa para liderar espiritualmente sobre um grupo de pessoas, é porque nós precisamos, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Se não tiver alguém que tenha mais conhecimento, que tenha mais sabedoria, que seja mais, provido da graça de Deus para nos ensinar, como seria? A gente não sairia do lugar. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que ele pensa em tudo. Mesmo que vocês digam assim, eu não consigo gravar, eu não consigo aprender. Mas, irmão, por pouco que vocês aprendam, olha, o irmão Adão já disse o quê? Se chegar alguém aqui dizendo que é errado, que a gente está errado porque não guarda o sábado, ele já sabe refutar. E ele disse que não guarda nada. Então, assim, vocês... Não, mas eu leio, aí vem um pouco lá memória, aí depois... Mas se alguém chegar aqui, irmão Adão, e mostrar dentro, ele diz assim, olha, ele não vou mandar ler. Mas só que você lê, né? Aí o cara esquece. Mas se uma pessoa lê aquela... Aí o senhor já lembra, exatamente. É o que acontece comigo. Eu não lembro onde fica o seu verso, eu não lembro onde fica o versículo, o livro, mas eu lembro daquele versículo, daquela passagem. Então, se alguém chegar aqui e disser assim, olha, você sabia que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho do Homem? Ou você sabia que essa terra aqui, que não existe inferno, porque a testemunha de Jeová também não acredita em inferno não, viu? Que não existe inferno, aí o senhor sabe, que o senhor já leu na Bíblia que existe inferno, não já? Aí o senhor vai dizer o quê? Não, na minha Bíblia eu li que tem inferno sim. E Jesus disse que naquele dia vai separar um dos outros e vai mandar um para o inferno e outro para o céu. Como é que você... Então assim, mesmo da sua maneira, mas o senhor vai saber, vocês vão saber refutar. Quem é que aqui não sabe que... Não tem a história do Lázaro, que morreu? Isso, olha aí. Aí eles vão dizer outras coisas. Foi o seu de Abraão. Aí quando o rico morreu, pediu ao Lázaro, me dá um pouco de água. Aí o rico... Aí depois ele disse, manda... Ele pediu para Abraão, né? Manda Abraão, vai Abraão. E Lázaro chega na casa do irmão e avisa para ele, manda ele não passar por isso aí. Então assim, o senhor vai lembrar. Então, não é qualquer um que chegar aqui dizendo heresia que vocês vão cair. Então assim, é para isso que Deus constitui pessoas que sabem mais do que a gente. Irmãos, para eu estar falando para vocês aqui sobre esse capítulo, eu estudei, eu pesquisei, eu me aprofundei. Por quê? Porque a gente tem que orar. Eu oro, Senhor, me mostra, me dá sabedoria para passar aquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Então, a gente busca, não é porque eu cavo, vou atrás, corro atrás, faço pesquisa, para que eu cresça espiritualmente e tenha alguma coisa para ensinar para vocês. Eu gosto de ensinar justamente por isso, porque quando eu tenho a obrigação, tenho o dever, né? Não é a obrigação não, eu faço com prazer, eu amo fazer isso. Mas quando eu tenho o compromisso de ensinar, eu tenho por obrigação aprender. Aí eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou orar, para que eu traga algo para vocês, para que eu consiga explicar de acordo com o Espírito Santo que ele me dá. Eu não chego assim, por exemplo, hoje eu comecei a estudar
8 horas, terminei 10. 10 horas eu fechei a Bíblia. E levantei para fazer as coisas. Mas eu fiquei estudando. E eu já tinha lido essa semana, já 3 vezes que eu li esse capítulo. Então, assim, a gente, quando é separado para fazer uma obra, a gente tem aquele compromisso de estudar. Então, Deus separou eles não para destruí-los, mas para que eles fizessem o que eles crescessem espiritualmente. E não é diferente hoje. Quando Deus separa alguém para nos pastorear, é para que a gente cresça espiritualmente. Agora, claro, vai depender de eu querer crescer. Porque vocês têm a prova de que a maioria daqui não querem crescer espiritualmente, não querem nem saber da vida espiritual, né? Então, fiquei no 9 meses. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. Aí, Paulo, olha só, o que o povo falava de Paulo. O povo estava dizendo que Paulo era o quê? Um covarde, ou seja, você é bravo quando você está com a caneta na mão. Tá longe, mas quando tá aqui é fraquinho. Olha só o que o povo é capaz de dizer. Irmãos, o povo daquela época não era diferente da de hoje, não. Então, assim, Paulo desafia os coríntios a olharem além das aparências. Porque quantas vezes a gente olha assim, irmãos, tem muita gente que decora um discurso e faz muito bonito, tem aquela maneira de fazer aquela coisa toda, mas é só aparência. Quando você vai olhar por trás, a vida é toda troncha, toda errada, mas ele se mostra como um servo de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas a gente pode olhar. Então, assim, a gente vai muito pelo que a gente vê. Isso é a natureza humana. É como Samuel. Samuel viu aquele homem bonito, né? Esse é o próximo rei. Aí Deus, não, Samuel, eu não vejo como tu vê. Eu olho além da aparência. Então, assim, nós temos que aprender, irmãos, se a gente não tem, mas a gente orar e pedir discernimento. Senhor, me mostra além da aparência. Por que que a gente... Vocês já viram, já perceberam? Quando alguém está mentindo, vocês já viram, já perceberam quando alguém está mentindo? Tanto. Então, se vocês estão olhando além da aparência que ela está mostrando ali. Então, tem meios da gente identificar uma pessoa que está mentindo. Tem pessoas que a gente já convive com ela e a gente sabe, a gente já pegou um macete, que ela tem alguma coisa na fisionomia que a gente mostra pra gente quando ela está mentindo, quando ela não está mentindo. E se a gente sabe quando aquela pessoa está mentindo, quando ela não está. Então, assim, o pastor mesmo, ele gosta dessas coisas, ele sabe identificar. Então, não adianta vocês mentirem, porque ele tem uma... Então, foi bom o Caiado não estar no meio da gente. Não, aquele só abre a boca pra mentir. Ele não precisa nem de técnica. Porque aquilo ali, o cara vai descobrir qual é a palavra certa que ele vai dizer. No dia todo que ele falava. Falando em Caiá, eu tava na roça. Aquele ele... Pelo amor de Jesus Cristo. Aí de noite eu passei por aqui, arrubei a roça, fiquei de noite. Mas menina, ele passou umas 3 vezes olhando quem era que estava na roça. Subi e descia. E não falou comigo. Ele sabia que era ele. Quando chegou em casa, deu um tiro, tão triste. Deu um tiro, eu ainda vou contar isso. Sim, naquela época, os coríntios, a cidade de Corinto, era uma cidade onde havia, assim, muito... Eles eram dotados de sabedoria, entendeu? E eles davam muito valor à aparência, à oratória, essas coisas de filosofia, os status social, porque era uma cidade grande, portuária, era rica, e eles davam muito valor à apresentação, os status sociais, a oratória. Se uma pessoa sabia fazer um discurso bonito, ele já se encantava por aquela pessoa. Porém, tem isso, essas coisas. Né? E a postura, que eles davam aquela postura, eram valorizados por essas coisas. E Paulo era baixinho, feio. Era feio mesmo. Segundo os historiadores, Paulo era muito feio. Não era feio, não, era muito feio. E não tinha aparência. Então, assim, eles olhavam para a aparência. Aí por isso que eles diziam aqui: aquilo é fraco, aquilo é um fracasso. Ele não tem coragem, não. Ele só tem coragem porque está falando longe. Tá longe, Está longe, né? Então, assim, com sua aparência fraca e fala simples, ele era desprezado. Os
Os críticos de Paulo o acusavam de ser valente por escrito e fraco pessoalmente. Mas o apóstolo os alerta, ele agirá com a mesma firmeza, tanto pessoalmente quanto ele agia pela carta, se necessário. Ele disse, se necessário for, eu vou aí e vou falar com firmeza da mesma forma que eu estou escrevendo. Então assim, eles julgavam Paulo sem ver além daquilo que eles estavam vendo com os olhos. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas, quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com você. Então veja que naquela época mesmo já havia, o povo já inventava coisas, já havia uma tentativa de causar discórdia, de causar desunião, de descredibilizar o pastor deles, porque Paulo foi o fundador daquela igreja. Então eles já viam, já faziam esse tipo de coisa. É claro que, o 12, é claro que não nos atrevemos a nos igualar, aí Paulo aqui é irônico, veja a ironia. Ele diz, é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Paulo, epa, nós não queremos nos igualar a vocês, vocês são importantes demais. Ele já é, com ironia, né? Ele diz que não ousa se comparar com aqueles que se consideram a si mesmos. Ou melhor. Mas aqui, como são ignorantes, né? Pois é, né? E pensando-se ser melhor do que os outros, né? Então, assim, como são ignorantes, o Paulo diz, né? Importante. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Ou seja, eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Ou seja, ele está se medindo superior, claro. Então, assim, é muito fácil eu dizer que tem uma inteligência maior do que a de vocês. Para mim, é fácil dizer isso, né? Quando eu tive instrução, quando eu estudei e vocês não. Aí, assim, aí eu tenho que me comparar, eu nivelei vocês por baixo para dizer que eu sou melhor do que vocês. Era isso que eles faziam. Agora, eu quero ver eu dizer, ir para uma faculdade, ir para um doutorado e chegar lá e dizer que eu sou do nível daqueles doutores. Porque eles vão me botar no chinelo. Então, assim, eles faziam isso. Eles criavam as normas deles, de acordo com a vontade deles, e queriam medir por aquelas normas. Aí Paulo diz assim, é muito fácil, né? Assim, aí ele diz, ó, porque ele diz o que aqui, ó? Depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Eles fazem as medidas e se medem de acordo com aquela medida. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho. E ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro, desde que vocês estão dentro desses limites. Não fomos além deles. Quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo. Ele afirma que isso é agir sem entendimento. Quando eu quero fazer uma medida para me medir por ela, eu estou agindo sem entendimento. Em contraste, né, ele se gloria apenas dentro dos limites que Deus lhe deu. E esses limites incluem Corinto, pois foi ele quem levou o Evangelho até lá. Os falsos mestres estavam invadindo territórios alheios, aproveitando-se do trabalho dos outros para dizer que era Deus. Ou seja, irmãos, aqui todo mundo já foi evangelizado, não já? Aqui em Rosa, todo mundo já ouviu o Evangelho, não já? Não já ouviu o Evangelho? Aí aqui vocês acham que tem condições de ter mais uma igreja? Aí chega um pastor que tem o conhecimento que aqui tem uma igreja, aí vai e abre outro trabalho aqui. Ele está invadindo o trabalho de outro. É por isso que quando nós viemos para cá, nós colocamos uma coisa no nosso coração, que eu creio que foi Deus que colocou isso no nosso coração. De nós só abrirmos trabalho, iniciarmos trabalho onde não tem igreja. Ou que mesmo que tenha o prédio lá, mas que aquela igreja não atue. Como por exemplo, carro queimado. Não, carro queimado não,
marca comigo, vai dar esse jeito. Pronto, lá tem uma igreja, mas não funciona. Então, assim, isso é e pescar em aquário, ou pescar onde o outro já colheu, onde os outros já plantaram. A não ser, por exemplo, já teve outros pastores aqui. Esse povo aqui, quando a gente chegou, já era evangelizado. Já conhecia, já tinha sido evangelizado. Quem aqui não tinha sido evangelizado? Porque já passou outros pastores, já pregou a palavra. Então, todo mundo aqui já conhecia a palavra de Deus. Nós chegamos aqui porque não tinha ninguém para cuidar do povo. Não é isso? Mas outras pessoas já tinham evangelizado. Aí, dessa forma, cai naquela palavra que lá atrás Paulo falou. Apolo planta, um planta, outro rega e outro colhe. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, assim, uns passaram por aqui, já tinham evangelizado, né? E nós, hoje, estamos aqui para cuidar dessa lavoura que foi plantada, dessa sementinha que foi plantada no passado. Nós estamos cuidando dessa sementinha para que ela se fortaleça, não morra, para que ela cresça espiritualmente. Mas Paulo fala aqui que eles iam pescar na terra de outros. Os outros tinham plantado e eles iam colher. Paulo respeitava o chamado que Deus lhe deu. Deus dá a cada um uma esfera de influência e devemos permanecer fiéis a ela. Aquele povo não, eles estavam invadindo o território de outros e se orgulhava. É como uma igreja grande chega em um lugar, aí fica chamando o povo de outras igrejas para ir para Deus. Acontece muito isso. E às vezes até oferece cargo, aquela coisa toda. A gente conheceu uma obra lá em Pilar, em que todos os homens daquela igreja foram separados para pastores, diáconos, presbíteros, todos os homens. Agora, por quê? Para que eles continuassem, ou seja, eram pessoas que tinham vindo de outros ministérios, o pastor conversava com eles e dizia, vamos para lá, que lá eu vou separar vocês. E, por causa disso, eles saíam do ministério que estava e ia para aquele porque queria ser pastor, queria ser diácono, queria ser essas coisas. Então, era o que acontecia com esse povo aqui, que Paulo dá um puxão de orelha, que eles estavam fazendo isso. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé de vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu quero que a fé de vocês cresça para que vocês se espalhe a palavra de Deus e para que nós possamos ir além dos limites, desse limite aqui, dessa cidade aqui, para que a gente atinja outra cidade. Mas outra cidade não que já tenha sido evangelizada. A gente quer evangelizar onde ainda não foi evangelizado. Então poderemos anunciar o evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Então assim, nós não vamos evangelizar em lugares, a não ser, irmãos, você pode até assim, oi, mas não disse que vocês não vão fazer trabalho onde tem igreja, a não ser que essa igreja não seja uma igreja séria, a não ser que essa igreja não seja uma igreja bíblica, que é uma igreja bíblica que não pregue exatamente como a palavra do Senhor é, que não leve a palavra verdadeira. Aí a gente pode ir lá e fazer um trabalho. É diferente, mas se tem uma igreja séria ali, se a gente conhece a igreja, a gente sabe que o pessoal prega a palavra de Deus, não, irmão, amém, a gente vai orar por aquela obra para que ela se desenvolva. Se a gente puder ajudar, a gente vai lá ajudar, porque isso é o reino de Deus. Não a gente vai querer atrapalhar, ou seja, pescar lá onde o irmão já está trabalhando há tempo, está lá batalhando, pregando a palavra, ensinando. Aí a gente chega lá com uma boa lábia e pega os crentes do irmão. Aí Paulo diz, não, desse jeito não, eu não quero isso para mim de maneira nenhuma. O verdadeiro ministério não busca reconhecimento humano, mas a aprovação de Deus. Como dizem, eu já li 16? Já foi, já. Como dizem as escrituras sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo. Então assim, o que
que importa não é o aplauso dos homens, mas o muito bem do Senhor no final. Vocês lembram o que a palavra diz? Muito bem, servo fiel, entra no meu reino. Isso é o que nós devemos buscar, e não o aplauso dos homens. Quantos homens estão sendo aplaudidos e que vai ficar só aqui? Naquele dia o Senhor vai dizer, afasta-te de mim, eu não te conheço. E ele vai dizer, mas Senhor, eu tive fome. Como, Senhor? Se eu estava todo dia pregando, curando, fazendo. Aí ele vai dizer, eu tive fome, não deixe de comer. Eu tive sede. Então, assim, o que vale, a gente tem que ter em mente, no coração, de que nós devemos ser aprovados por Deus e não pelos homens. Eu deixei de ir para o culto, como alguém já disse, né, Tati? Porque o povo fica falando, o povo fica. Não, gente, a gente tem que olhar para Deus. O que é que Deus está vendo em mim? Como é que Ele está me vendo? Será que eu estou sendo aprovada? É dessa forma que nós devemos olhar. O ministério autêntico nem sempre será reconhecido pelo mundo. Muitas vezes, assim como Paulo, seremos chamados de fraco, pouco eloquente ou sem importância. Mas o que realmente importa é o que o Senhor diz ao nosso respeito. Não é o que o homem diz, o que o homem pensa ao nosso respeito. O que importa é o que Deus, como Deus está nos vendo. É isso que devemos nos perguntar diariamente. Como é que eu estou sendo vista por Deus? É a gente olhar para dentro de nós mesmos e refletir. Senhor, mostra-me o que é que eu estou fazendo de errado, onde é que eu preciso melhorar. É a gente refletir nisso. É fazer uma autoanálise. Será que eu estou de acordo com a palavra de Deus mesmo? Será que eu estou sendo sincera? Será que eu não estou sendo hipócrita? Será que eu não estou querendo aparecer? Isso é para mim, eu tenho que perguntar. É um homem ali chamado Adão. O evangelho avança com as armas espirituais. Verdade, integridade, oração e dependência do poder de Deus. Então, assim, o evangelho avança com as armas espirituais, não com... Irmãos, se o evangelho, algum movimento pode, de início, ele pode até aumentar por causa da eloquência do homem, por causa da inteligência do homem, mas aquilo não vai durar muito. Por quê? Porque o evangelho ele tem que avançar com as armas espirituais, o poder da palavra, a dependência total de Deus, a oração. É com isso que o evangelho, é dessa forma que o evangelho deve ser promovido. E não para que eu seja o destaque, não para que eu receba aplauso. Não que eu me destaque por causa que eu sei falar muito bem, porque eu tenho uma boa lábia. Não por causa disso, mas porque eu oro, porque eu me dedico, porque eu busco a Deus, porque eu sou cheio do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Não, eu preciso ter o fruto do Espírito. Não, eu estava lendo esses dias. Segunda-feira. Segunda-feira, estou tirando o dia para ficar só eu e Deus. Eu me fecho, desligo o celular, tá bom. Fico só eu e Deus. Jejum e oração, leitura da palavra. E eu comecei a ler, a estudar sobre o fruto do Espírito. Gente, não é que eu descobri como isso aqui. A senhora diz assim, imagina. Quando eu li aquilo, irmão, que eu fui me aprofundar. Vou começar. Aí Adão é que não é. Sou não. Mas vou chegar lá. Jesus, quando eu fico olhando assim, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, a bondade, o domínio próprio. Isso é um fruto. Não são vários, não. É um. Eu tenho que ter tudo isso. Aí quando eu olho Jesus, eu não tenho nada. E o cristão tem que ter isso, tem que ter o fruto. E aí, irmão? Aí todo dia eu tenho que aceitar Jesus, Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Gera em mim o fruto do Espírito. Gente, vocês. As perguntas estão facinha. Quem vai responder o outro? Vou responder. Quando ela vier agora, eu vou responder. Agora Eu vocês. não tive tempo não para armar essa rede, minha rede social de tarde. De moda, Você tá vendo Cuidando das não? minhas coisas, batendo nele. Eu tô cheio de caroço aqui. O senhor está se preocupando mais com as coisas da terra do que do céu. Mas eu tenho que fazer, senão... A chuva vai chegar e daí tudo no meio da rua.
Ora aí, pastor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, aprendendo a tua palavra desta feita, segundo os Coríntios, capítulo 10. Nos orienta, nos guia, Senhor, nos faz aprender a viver, para que possamos agradar a Ti da maneira mais perfeita possível. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados por pensamentos, ações e palavras.